grupo é Rian, Pedro e Arthur. Primeiramente, eu vou começar dando uma breve introdução sobre o que é a bússola. A bússola é um dos instrumentos de navegação mais antigos e essenciais. Ele é usado para determinar a direção com base no campo magnético da Terra. O dispositivo ele é composto por uma agulha magnetizada, que ela se alinha automaticamente com o campo terrestre, e ele aponta sempre na direção do polo norte magnético. Isso permite que os navegadores e exploradores possam se orientar e determinar sua localização relativa, facilitando a exploração dos territórios desconhecidos. Quem inventou a bússola? A invenção da bússola é geralmente atribuída aos chineses, que desenvolveram a primeira versão do dispositivo por volta do século II a.C. Durante a dinastia de Han, inicialmente a bússola era usada para fins de adivinhação na China, mas sua aplicação prática na navegação ela começou a se consolidar pelo século X e XI. Os marinheiros chineses, percebendo o potencial do dispositivo, eles começaram a utilizar ele para navegar em águas desconhecidas, o que levou à disseminação do seu uso em outras culturas. A ideia por trás da bússola. A ideia central por trás da bússola se baseia no fato de que a Terra possui um campo magnético com polo norte e sul. Um ímã livre para girar, como a agulha de uma bússola, se alinhará automaticamente com as linhas do campo magnético da Terra. Essa propriedade permitiu que os antigos navegadores e exploradores pudessem determinar com precisão a direção do polo norte magnético, independente das condições climáticas ou da visibilidade do Sol e das estrelas. Algumas bússolas foram construídas. As primeiras bússolas eram extremamente simples. Os chineses descobriram que com um pedaço de magnetita, um mineral que é naturalmente magnético, flutuando em água ou suspenso por um fio, ele vai se alinhar naturalmente com o campo magnético da Terra. Com o tempo, essa tecnologia foi aprimorada e a magnetita foi substituída por agulhas de metal que podiam ser facilmente magnetizadas. Essas agulhas eram montadas em eixos sobre bases graduadas, conhecidas como mostradores, permitindo uma leitura mais precisa das direções. Primeiro, o ímã. Tradicionalmente, uma agulha de aço magnetizada que pode ser feita de diversos tipos de metal, incluindo ferro e aço. Segundo, alojamento. Caixa da bússola. Feito de materiais existentes, como metal, plástico ou madeira, para proteger os componentes internos. Terceiro, mostrador. Uma face graduada, geralmente marcada com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e graus, que permite a leitura precisa da direção. E quarto, suspensão da agulha. Pode ser um pino ou um mecanismo de flutuação em um líquido, como óleo, para reduzir o atrito e permitir que a agulha se mova livremente. História da bússola. A história da bússola começa na China Antiga, onde os primeiros registros de seu uso datam no século II a.C. Inicialmente, a bússola era usada como uma ferramenta de adivinhação, mas seu valor prático logo foi reconhecido para a navegação. Durante a dinastia Song, 960 a 1279 d.C., o uso da bússola para a navegação marítima se tornou mais comum, facilitando viagens comerciais e de exploração. No século XII, a tecnologia da bússola se espalhou pelo mundo islâmico e, eventualmente, chegou à Europa. Os europeus, especialmente durante a era das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, adotaram a bússola como uma ferramenta crucial para explorar novos mundos. Como funciona a bússola? A bússola funciona com base no princípio do magnetismo. A Terra se comporta como um gigantesco ímã, com polos magnéticos no norte e no sul. A agulha de uma bússola, que é magnetizada, alinha-se naturalmente com as linhas do campo magnético da Terra. Quando a bússola é mantida nivelada, a agulha gira até que seu polo norte aponte para o norte magnético da Terra. Isso permite que o usuário saiba em que direção está se movendo, facilitando a navegação em terra, no mar ou no ar. E para que ela é utilizada? A bússola tem uma ampla gama de usos, sendo mais comumente associada à navegação, além de ser uma ferramenta indispensável para marinheiros e exploradores. A bússola também é usada em muitas outras áreas. Alpinistas e caminhantes dependem da bússola para se orientar em trilhas e terrenos acidentados. Em aeronaves, a bússola faz parte do sistema de navegação, ajudando pilotos a manter o rumo correto, especialmente quando outros métodos de navegação não estão disponíveis. Principais veículos que utilizam a bússola são os navios e barcos, que a bússola é essencial para a navegação marítima, permitindo que os marinheiros mantenham o curso mesmo longe de qualquer interferência terrestre. Os aviões, que são em aeronaves, a bússola faz parte do sistema de navegação crucial para manter o rumo em voo. Terceiros são os automóveis. Sistemas de navegação em carros muitas vezes incorporam uma bússola para orientar o motorista em relação aos pontos cardeais.
Quarta, exploração em caminhadas, que em atividades ao ar livre, a bússola é uma ferramenta crucial para orientação e segurança em áreas selvagens. Áreas que necessitam da bússola. Os marinheiros navegadores, a bússola é vital para navegar em mares abertos, onde não há referências visuais de terra. Os pilotos de avião, a bússola ajuda a manter o curso em voo, especialmente quando outros sistemas de navegação não estão disponíveis. Exploradores e aventureiros, a bússola é essencial para se orientar em regiões desconhecidas ou perigosas, onde a falta de orientação pode ser fatal. Cartógrafos, profissionais que sempre desenham mapas dependendo da bússola para garantir que as direções e distâncias sejam precisas. Geólogos que durante o trabalho em campos, geólogos usam bússolas para determinar a orientação de formações rochosas e outros aspectos. Em que a bússola se aplica à física? A bússola é um dispositivo que se aplica diretamente à física, principalmente no estudo de magnetismo e do campo magnético terrestre. Ela funciona porque a Terra possui um campo magnético e a agulha da bússola, que é magnetizada, alinha-se com as linhas desse campo, apontando para o norte magnético. Isso exemplifica conceitos de campo magnético e força de Lorentz, onde a agulha sente um torque que a faz se alinhar com o campo magnético. A bússola também demonstra a interação entre polos magnéticos, com o polo norte da agulha sendo atraído pelo sul magnético da Terra, e conceitos como dipolos magnéticos e declinação magnética também são ilustrados, mostrando a variação do campo magnético terrestre e o ângulo entre o norte geográfico e o norte magnético. Além disso, a bússola é utilizada para demonstrar princípios de eletromagnetismo, como a criação de campos magnéticos por correntes elétricas, o que influencia a agulha da bússola. Que a bússola, embora simples em sua concepção, revolucionou o modo como os seres humanos exploram o mundo. De um instrumento de adivinhação na China antiga a uma ferramenta essencial para grandes navegações europeias. A bússola desempenhou um papel crucial nas expansões dos horizontes humanos. Hoje continua sendo uma ferramenta indispensável em inúmeras atividades, desde a navegação até a exploração científica, mostrando que mesmo as invenções mais antigas podem ter um impacto duradouro na humanidade.